Que bom a gente poder saber que a gente tem um Pai que nos espera de braços abertos pelo nosso regresso. O louvor cantado agora nos inspira a aceitar esse chamado. Nos inspira a dizer: Senhor, eu estou de volta. Uma das coisas que eu gosto bastante desse hino é quando ele diz que ele correrá ao nosso encontro para nos abraçar e para dizer obrigado porque você decidiu regressar. Que bom, né? O personagem que nós iremos comentar um pouquinho hoje, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente pensa assim em uma pessoa segundo o coração de Deus, a gente poderia pensar em alguns personagens da Bíblia que, ao a gente ler a história deles, parece que não tem nenhum defeito, né? A gente poderia falar de Enoque, um homem segundo o coração de Deus, que tanto foi segundo o coração de Deus que Deus decidiu tomar para si. A gente poderia falar de Daniel, que depois de uma vida inteira vivendo em um país exilado, aqueles que tinham ele como inimigo teve que reconhecer que durante toda a vida não encontrou um único defeito sequer em Daniel. Mas nós iremos falar não é nem de Daniel nem de Enoque. Nós iremos comentar sobre um rei que era segundo o coração de Deus. Iremos falar sobre Davi. E para estudarmos um pouquinho sobre Davi, nós iremos para o livro de 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 12. Todos acharam? Amém? Para que a gente consiga nos situar um pouquinho sobre Davi. A Bíblia fala que Deus tinha escolhido entre os filhos de Jessé o seu filho mais novo para ser rei. E a Bíblia fala que Davi foi ungido, né? Ungido rei de Israel, mesmo ano do rei titular falecer. E interessante que, se a gente for olhar os feitos de Davi, eles são enormes. A Bíblia fala que em uma certa ocasião Davi conseguiu matar um leão. Ele enfrentou um gigante enquanto garoto apenas com uma pedra, uma brincadeira, um brinquedinho de criança. Mas ele enfrentou, porque ele tinha fé. Ele acreditava no poder de Deus. Mas quando a gente chega no capítulo 12, a gente percebe que Davi, em um determinado estágio da sua vida, ele cometeu um erro terrível. Quando Israel estava em guerra, e por uma certa autoconfiança nos seus generais, Davi nem quis ir para a batalha, ficou no seu palácio. E enquanto estava no seu palácio, ele avistou uma linda mulher. E logo procurou saber quem era aquela mulher. E ao lermos a Bíblia, nós vamos perceber que o rapaz, ao dizer quem era aquela mulher, foi enfático em dizer: é a mulher de Urias. Para que ele logo no início já soubesse que aquela mulher era uma mulher comprometida. Porém ele, como rei, usou da sua influência e acabou se relacionando com essa mulher. Passado algum tempo, essa mulher apareceu, ficou gestante. E ele rapidamente criou uma situação para que trouxesse o marido daquela mulher de volta, para que ao passar uma noite com aquela mulher, ele achasse que aquela criança era
filho dele. Só que, para desespero de Davi, Urias não entrou dentro de casa, porque ele não achava que era, ele achava que era uma falta de respeito contra o exército que ele tinha deixado no campo de batalha, criando uma situação que o rei não esperava. Então, o rei criou uma outra situação para que conseguisse encobrir o seu defeito. Formulou um plano, escreveu no bilhete e entregou a Urias para que entregasse ao seu comandante. E naquele bilhete, Urias levava a sua sentença de morte, porque Davi tinha colocado naquele bilhete, que era para colocar ele na frente do exército, e quando marchasse, era para permitir que ele morresse. E assim aconteceu. Quando a gente vai olhar essa história, a gente começa a se perguntar: como é que alguém assim pode ser classificado como um homem segundo o coração de Deus? A gente pode classificar Davi com pecados terríveis nesse momento: adúltero, assassino, e aí você vai criando um bocado de características que manchou drasticamente a história do rei Davi. Mesmo assim, nós ainda o conhecemos como homem segundo o coração de Deus. E nesse momento é que chega então o profeta Natã, indo falar com Davi, justamente no capítulo 12. E nós iremos fazer essa leitura. O Senhor Deus, versículo 1. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitos gados e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico, e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre e matou, e preparou uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Olha que palavra dura, né? Então, ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse: esse homem é você, e é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei um reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais.
Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez uma coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem. E então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outros homens. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que o povo de Israel possa ver. Então Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Sabe, queridos, quando a gente escuta esse texto, a gente começa a entender por que é que Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus. Logo no início, quando Natan contou para ele o acontecido, ele ficou indignado. Porque dentro dele, ele não concordava com a injustiça. Mas olha, Davi estava tão envolto dentro do pecado, que ele não conseguia ver os seus próprios erros. E muitas vezes isso acontece com nós. Muitas vezes o pecado nos faz nem perceber os erros que estamos tomando. É um erro atrás do outro. Tomamos uma decisão errada para tentar consertar um outro erro. E esse erro vai protelando, vai aumentando e vai virando uma bola de neve, chegando ao ponto de não ter mais solução. Mas é interessante que no final do texto Deus faz questão de dizer a Davi que ele tinha alcançado o perdão porque ele se arrependeu. Mas parece que quando a gente lê esse texto fica um pouquinho vago, né? Fica um pouquinho espaço. A Bíblia fala que Davi disse: eu pequei contra Deus. E aí o texto já fala: mas o Senhor lhe perdoou. E aí, para que a gente consiga entender a principal coisa que Davi fez para merecer esse perdão, nós precisamos folhear um pouco a Bíblia e ir lá para o livro de Salmos. Salmos, capítulo 51. Salmos capítulo 51. E o título diz assim: arrependimento e perdão. E a gente sabe que esse capítulo é justamente a oração que não está contida lá no livro de Samuel. A confissão de Davi mediante ao reconhecer o seu erro profundo. E a Bíblia fala assim no Salmo 51. E aí a gente só vai nos ater lá no versículo 10 ao 12. Salmo 51, do versículo 10 ao 12. E diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu espírito.
dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Querido, se você tiver um tempinho, leia essa confissão de Davi toda quando chegar em casa. É um salmo lindo, porque nós percebemos que a maior preocupação de Davi, depois de Natã ter falado para ele que a desgraça surgiria dentro da sua família, que ele iria sofrer muito devido à sua escolha errada, que a mulher dele, que estava esperando um filho, naquela altura, aquele menino iria morrer ao nascer. Sabe, quando a gente lê lá no livro de Samuel, as coisas que o profeta Natã disse que iria acontecer com ele, com sua família, com os seus descendentes. E quando a gente chega lá no Salmo, a gente percebe que a maior preocupação de Davi era não ser expulso da presença do Espírito de Deus. A maior preocupação de Davi era alcançar o perdão e se manter-se diante de Deus. Sabe, às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, momentos que o pecado está encarnado dentro de nós. Mas para vencer essa situação de pecado, queridos, a única possibilidade é se eu estiver conectado com o Espírito de Deus. E foi por isso que Davi disse: Senhor, cria em mim um coração novo e não me expulse da presença do teu Espírito. E aí quando a gente vai olhar quais são os frutos do Espírito que Davi queria produzir, era paz, era alegria, bondade, honestidade, retidão. É tudo isso que está descrito lá em Gálatas e Romanos, que são os frutos do Espírito. Davi disse: eu quero estar na presença do teu Espírito, Senhor. Não me expulse. Porque Davi sabia que se ele fosse rejeitado por Deus, se ele fosse largado por Deus, não teria mais chance de salvação para ele. E por isso, quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que ele almejava permanecer na presença do Espírito. Você orou nos últimos dias pedindo para permanecer na presença do Espírito de Deus? Jesus disse que iria para o céu, e ao ir, pediria ao Pai que enviasse um Consolador. Hoje nós temos o acesso ao Espírito Santo de Deus. A própria Bíblia diz que chegará um tempo que o Espírito Santo será retirado dessa terra. Mas, querido, hoje nós ainda temos a presença do Espírito Santo de Deus aqui conosco. E nós precisamos nos manter firmes, igualmente Davi, que desejava, mais do que tudo, permanecer diante do Espírito de Deus. Porque ele sabia que se permanecesse diante do Espírito de Deus, você percebe que no próprio versículo 12, ele diz: me dá a alegria da tua salvação. Não existe alegria longe da presença do Espírito de Deus. Se hoje eu estou longe da presença do Espírito de Deus, eu posso até fisicamente mostrar para o mundo que eu estou feliz, mas eu tenho certeza que quando eu estou longe da presença de Deus, toda vez que eu coloco a cabeça no travesseiro, eu sinto um vazio. Porque, querido, longe de Deus, esse vazio jamais será preenchido. Jamais.
Porque só o Espírito de Deus pode preencher. Queridos, Davi realmente pecou. Davi fez coisas absurdas. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia que somente reconciliando diariamente com o Espírito de Deus, ele teria chance de salvação. Hoje nós estamos aqui clamando por essa reconciliação. Não saia dessa casa de oração sem se reconciliar com o Espírito de Deus. Se por alguma razão, por algum motivo ou por alguma circunstância, você passou tempo afastado da presença do Espírito Santo, se por alguma situação a presença do Espírito Santo não ficou tão visível para você, lembre-se, assim como para Davi houve perdão, há perdão também para mim e para você. Mas, querido, nós precisamos fazer que nem Davi. Pedir, clamar: Pai, não me expulse da presença do Teu Espírito. E olha, querido, por mais que Davi tenha falado assim, não me expulse, só quem pode fazer com que o Espírito Santo seja afastado de mim sou eu mesmo com minhas escolhas. Quando eu começo a alimentar mais o pecado, quando eu começo mais a se afastar de Deus, quando eu começo mais a não querer mais compromisso com Deus, o pecado vai ser enlastado em minha vida. E a partir daí, o errado, para mim, passará a ser o certo. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito incomoda. Olha, querido, assim como para Davi, não houve em nenhum momento a desistência de Deus, não há também para você, para com você, em nenhum momento a desistência de Deus. Ele não desiste de você. Ele está aqui. Ele fez esse programa todo simplesmente para te alcançar. Porque Ele quer ter essa reconciliação diária com você. Ele quer voltar a ter com você aqueles primeiros amores, aquelas primeiras envolvimentos. Querido, foi a ociosidade que fez com que Davi se aproximasse do pecado. É por isso que Deus não quer que você seja ocioso dentro da casa dele. Ele quer que você se reconcilie por completo com Ele. Passe a falar dele para outras pessoas. Passe a orar mais a Ele. Passe a louvar mais a Ele. A Samara irá louvar a Deus. E quando ela estiver louvando, você ouvirá que Deus não desiste de você. Assim como no início ela cantou o hino Volta, dizendo que o Pai nos espera. Agora ela irá dizer que esse Pai que está à nossa espera não desiste de nós. Mas lembre-se, quando Jesus te chama e tu não vem, para onde você vai? Que Deus possa nos abençoar e que esse louvor possa tocar em nossos corações e que possamos sair daqui hoje reconciliados com Deus.
importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de... Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar.
não desiste de você. Ele compreende a sua dor, Ele olha o seu caminhar. Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje com esse pensamento, essa oração de Davi. Não me expulse, Senhor, da presença do Teu Espírito. Ele não desiste de você. Ele compreende sua dor. Ele compreende tudo que você passou. Mas Ele aguarda ansiosamente que você diga para Ele: Senhor, me perdoa. Senhor, não me expulse da Tua presença. Me dá de novo a alegria da esperança da salvação que só o Senhor pode dar. Tenho certeza, queridos, que se você se colocar na mão de Deus, Ele moverá montanhas por você. E Ele vai lhe classificar como uma pessoa segundo o coração dele. No futuro, irão lhe conhecer como uma pessoa que viveu segundo o coração de Deus. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui, meu Pai, nos colocando em Tuas mãos, clamando, Senhor, pela presença do Teu Santo Espírito. Sabemos, Pai, que somos falhos, que somos pecadores, e que igualmente a Davi cometemos pecados terríveis. Pecados que até hoje estão escondidos, mas pecados que o Senhor sabe qual é. Então por isso estamos clamando ao Senhor: venha nos perdoar, venha nos purificar. Senhor, nos permite se reconciliar com o Seu Espírito. Que o Seu Espírito vive em nós e que o Senhor possa criar em nós um bom coração, um espírito inabalável, um espírito temente e fiel a Ti. É isso que Te pedimos, não porque merecemos, Senhor, porque somos pecadores, Senhor. Te pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus, que nos deu a oportunidade de ter uma vida eterna. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe e que todos possam retornar para a sua casa com a presença do Espírito Santo. E lembre-se, amanhã continuaremos aqui fazendo esse processo de reconciliação com Deus. Boa noite a todos.